E aí, vamos mergulhar nisso? Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira expedição pastoral pela primeira carta de Pedro. O texto de hoje traz um encorajamento surreal para crentes que estão passando por um sufoco, enfrentando grandes dificuldades. A ideia aqui é destrinchar como grandes estudiosos como o D.A. Carson e o Michael J. Kruger interpretam essa carta. Vai ser uma exploração muito fascinante sobre identidade, resiliência e, claro, o nosso destino final. E para começar a entender Pedro, a gente precisa fazer uma pergunta de cara. O que significa de verdade viver num mundo que não é o nosso lar? Pensa com a gente naquela imagem clássica de um livro de histórias infantis. Um viajante, super longe de casa, caminhando por um território estranho e desconhecido. É alguém que toma muita chuva, enfrenta tempestades enormes na estrada, passa por vales super sombrios, mas os olhos dele estão cravados na busca por um porto seguro. Toda essa carta do apóstolo Pedro gira exatamente em torno dessa ideia, a sensação de não pertencer ao chão que a gente está pisando agora. Bom, e para ninguém se perder nessa expedição, aqui está o nosso mapa. A gente vai passar por 5 marcos fundamentais que estruturam o pensamento de Pedro. Número 1, eleitos e forasteiros no mundo. 2, a realidade do sofrimento. 3, Cristo como nosso exemplo. 4, o chamado à santidade. E por último, o 5, a esperança da glória futura. Então vamos lá. Ponto 1. Eleitos e forasteiros no mundo. Olha só, focando bem na base da carta, Pedro já usa de cara uma palavra grega super forte, diáspora. Na prática, ele está descrevendo os leitores originais com 2 conceitos que parecem não bater. Eles são escolhidos por Deus, mas ao mesmo tempo são totalmente alienados da sociedade. Historicamente, isso descrevia os judeus espalhados pelo mundo, longe de Israel. Mas aqui, os estudiosos mostram que Pedro está usando isso de um jeito teológico, para ancorar a identidade cristã. É literalmente a imagem de peregrinos em terra estrangeira. Como eles eram só residentes temporários, eles não tinham direitos plenos. Isso deixava todo mundo numa posição super vulnerável, sabe? Sujeitos a muita desconfiança e até exploração por parte da população local. Mas e na prática? Ser um eleito forasteiro significa que a mentalidade e o jeito de agir desse pessoal precisam ser totalmente diferentes do mundo pelo qual eles estão só de passagem. É aquela velha e famosa ideia de estar no mundo, mas não ser do mundo. É viver de um jeito que faça sentido lá para o destino final celestial, em vez de simplesmente se moldar e se acostumar com a jornada provisória aqui na Terra. Isso nos leva ao segundo marco. 2. A realidade do sofrimento. Sabe o que é muito interessante nessa parte? Quando a nossa mentalidade entra em choque com o mundo ao redor, a jornada deixa de ser um passeio tranquilo no parque. A gente precisa validar que esses viajantes enfrentam tempestades e provações muito reais. Existe uma tensão teológica gigante aqui que estudiosos como o Carson apontam. É a dinâmica entre o agora e o ainda não. Por um lado, a salvação já é uma realidade. Os crentes nasceram de novo. Mas o agora é tenso, marcado por provações e um exílio num ambiente super hostil. Por outro lado, a gente tem o ainda não, que é aquela glória total esperando para ser revelada no fim dos tempos. Ou seja, é viver exprimido entre as dores do presente e a certeza absoluta da vitória lá na frente. E, gente, essas dores não eram teóricas, não. A carta aponta tempestades históricas pesadíssimas. Essas pessoas eram caluniadas exatamente por fazerem o bem, dá para acreditar? Elas sofriam espancamentos injustos. Eram alvo de insultos simplesmente porque pararam de participar das orgias e bebedeiras que rolavam na cultura pagã da época, enfrentando o que Pedro chama de ardente prova. O sofrimento deles era o pedágio, o preço direto por andarem na contramão da sociedade. O que nos leva ao próximo passo. Ponto 3. Cristo como nosso exemplo. Com tanta hostilidade, como é que a gente continua andando? A carta nos apresenta o guia definitivo. E olha para esse número, 12. Não está aí por acaso. É o número exato de vezes que Pedro usa o verbo grego pasro, que significa sofrer, para falar da experiência dos cristãos. Os teólogos destacam que isso é uma quantidade absurdamente alta se a gente comparar com o resto do Novo Testamento inteiro. É uma ênfase gigante na inevitabilidade da dor. Mas tem um detalhe que muda tudo. Tradicionalmente, esse verbo pateixo era muito usado para descrever o sofrimento do próprio Cristo. Então, quando Pedro aplica essa mesma palavra para a gente, ele está dizendo, olha, o sofrimento do peregrino não é um acidente cósmico, não é um erro de percurso, é uma experiência que a gente compartilha com o nosso guia. Se Cristo passou por essa estrada dolorosa primeiro, quem anda nas pegadas dele tem que esperar exatamente o mesmo cenário.
E as atitudes desse guia entregam um molde perfeito de como a gente deve reagir. As fontes mostram uma conexão direta com as profecias lá de Isaías 53, do servo sofredor. Jesus sofreu como um cordeiro sem defeito. Ele carregou os nossos pecados no madeiro. E o mais impressionante, mesmo recebendo todo o mal do mundo, ele não respondeu com ameaças. Ele simplesmente entregou o controle nas mãos de Deus. E o resultado dessa obediência extrema foi nos reconectar com Deus. É exatamente essa a planta baixa que nós, como peregrinos, somos chamados a usar hoje no meio das lutas. E assim chegamos ao marco número 4, o chamado à santidade. Tendo esse guia incrível como modelo, como é que fica o dia a dia? Aqui a gente vê uma sacada brilhante de como Pedro enxerga a santidade. Ele pega promessas lá do Antigo Testamento, que eram exclusivas da nação de Israel, e mapeia tudo diretamente para a igreja do Novo Testamento. Em vez de uma herança lá na terra de Canaã, agora a gente tem uma herança incorruptível nos céus. Aquele mandamento de "sejam santos porque eu sou santo", agora é o nosso padrão de vida. Títulos majestosos como Nação Santa e Sacerdócio Real passam a se aplicar a todos os crentes. É uma baita reformulação de identidade para mostrar o nosso valor inestimável. Mas atenção, santidade não tem nada a ver com isolamento arrogante, tá? É uma separação com um propósito cheio de compaixão. A análise bíblica mostra que essa vida separada é um testemunho poderosíssimo. Quando a gente vive de forma bela e responde ao ódio com dignidade, a gente acaba servindo como uma placa de trânsito, apontando o olhar dos próprios perseguidores para Deus. A gente vira instrumento de luz no meio do breu. E para sobreviver a essa jornada de forma prática, a carta nos dá 3 passos fundamentais. Primeiro, amar uns aos outros intensamente. A gente precisa estar unido, porque o mundo lá fora já bate demais. Segundo, submeter-se e fazer o bem, operando na sociedade com total integridade. E terceiro, estar sempre, mas sempre pronto para explicar com mansidão o motivo dessa nossa esperança que nos faz suportar as pancadas da vida com tanta paz. E, para fechar o nosso mapa, Marcos 5, a esperança da glória futura. Vamos ser sinceros, viver de um jeito tão exigente assim seria insuportável se a gente não pudesse olhar para o porto seguro, né? E aqui o texto muda de tom. Ele foca naquele destino belíssimo que faz cada tempestade valer a pena. As palavras exatas são: Ele nos regenerou para uma viva esperança. As fontes até lembram que Pedro é chamado de o apóstolo da esperança. E essa esperança viva é o nosso verdadeiro motor. É o que nos impulsiona a dar o próximo passo no meio do vale mais escuro da vida. Não é só um otimismo cego, é uma âncora firmemente fincada na vitória que já foi garantida pela ressurreição. E repara bem no peso dessa promessa. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Existe um contraste brutal aqui. As coisas do mundo atual estragam, enferrujam, podem ser roubadas, mas a nossa herança final está absolutamente blindada. Não sofre desgaste com o tempo, nem com a injustiça humana. A perfeição desse destino é 100% inabalável. O grande resumo que a gente tira dessas fontes teológicas é esse. Saber qual é o nosso destino final tem um poder impressionante. Tem um poder retroativo de transformar a jornada no presente. Como a glória futura é certa, garantida pela vitória de Cristo, o nosso exílio atual não precisa ser apenas suportado. Ele pode ser vivido com uma alegria profunda, algo até contra-intuitivo, sabendo que toda essa provação é só uma preparação temporária. Então, para a gente fechar essa nossa expedição, fica aqui uma reflexão inspirada em tudo isso que vimos. Se aqueles primeiros peregrinos encontraram tanta força nessa promessa eterna, como é que essa mesma esperança viva muda hoje a forma como nós encaramos as nossas próprias tempestades? É uma pergunta que convida cada um de nós a pensar: onde é que está o nosso verdadeiro lar?